Em uma tarde comum no início de 2023, David Meredith caminhava tranquilamente por seu bairro em Red Deer, no Canadá. Era algo que ele costumava fazer com frequência, só para relaxar e aproveitar o fim do dia. Mas dessa vez, o que começou como um passeio rotineiro acabou se transformando em uma experiência de pura tensão. Enquanto andava por uma área mais arborizada, David avistou um alce ao lado de uma árvore, comendo tranquilamente. Fascinado com a cena, ele se aproximou em silêncio, se escondendo atrás de um tronco para observar melhor. Mas o que ele não esperava era que o animal fosse percebê-lo e reagir. O alce virou em sua direção e, sem aviso, começou a avançar. Vale lembrar que um alce macho adulto pode correr o dobro da velocidade de um ser humano comum. Mesmo não sendo agressivos por natureza, esses animais podem atacar se sentirem ameaçados. David entendeu isso imediatamente. Ele correu até uma árvore próxima e se agarrou ao primeiro galho que encontrou. Subindo como pôde para fugir do ataque. Do alto, ele começou a gravar. O vídeo mostra o animal encarando David por longos segundos, enquanto sua respiração ofegante ecoa entre as folhas. O alce, claramente irritado, começa a andar de um lado para o outro, abaixando a cabeça como quem se prepara para investir. A tensão é palpável. Segundo David contou à imprensa depois, ele ficou mais de 10 minutos agarrado ao tronco, esperando o animal perder o interesse. E o mais assustador, o galho onde ele se apoiou era fino, frágil. Se tivesse quebrado, ele estaria completamente exposto. Por sorte, o alce acabou desistindo e foi embora. Ele ainda esperou mais meia hora antes de descer e voltar para casa em segurança. Um daqueles casos em que o desfecho poderia ter sido trágico, e só não foi por pura presença de espírito e uma dose generosa de sorte. Se inscreva para apoiar o canal e receber mais vídeos como este. Em fevereiro de 2018, Greg Harris saiu para mais uma trilha de quadriciclo em um caminho que ele já conhecia bem. A câmera acoplada ao capacete gravava tudo. A princípio, o vídeo mostra apenas o que se espera: o som do motor, a trilha cercada de árvores e o terreno irregular. Mas em questão de segundos, a tranquilidade da gravação é interrompida por algo inesperado. Greg é atingido no capacete por um fio de metal esticado entre duas árvores. O impacto o força a parar imediatamente. Na gravação, o choque é claro, e o risco também. Se ele estivesse alguns centímetros mais baixo, o fio poderia ter atingido seu pescoço. O mais assustador é que esse tipo de armadilha não é tão incomum quanto se imagina. No próprio vídeo, Greg explica que, por sorte, o fio bateu no capacete e arrebentou com o impacto. Ele escapou com ferimentos leves, mas o desfecho poderia ter sido muito mais grave. Em comunidades de trilheiros e motociclistas, casos assim são conhecidos. Alguns moradores tentam impedir a passagem de veículos em suas propriedades. O autor da armadilha nunca foi identificado, mas o vídeo serviu como um alerta para outros praticantes de esportes off-road. O perigo pode estar em algo tão simples quanto um fio invisível no meio do caminho. E no fim, o que mais assusta não é o que Greg viu, mas o que ele quase não viu. No verão de 2014, um homem chamado Chris decidiu pedalar pelas trilhas nas montanhas próximas de Fernie, na Colômbia Britânica. Tudo parecia tranquilo, até que ele percebeu algo se movendo entre o mato alto. Era grande, ágil e estava se aproximando. Ele puxou o celular e começou a gravar. A princípio, é difícil ver o que está à frente, mas aos poucos a figura ganha forma. Era um leão da montanha, escondido, agachado na vegetação. Chris tenta manter a calma, mas o animal começa a avançar. Com os olhos fixos nele, se movendo devagar, comportamento típico de quem está avaliando se deve ou não atacar. Mesmo sabendo que não deveria, Chris acaba recuando e virando de costas. Uma atitude perigosa. E o animal continua o cerco, circulando, se aproximando, como se estivesse marcando o território ou testando a reação da sua possível presa.
Chris tenta espantar a fera com a voz. Senhor Leão da Montanha, eu sou bem maior que você, tá? Diz ele, num tom que mistura nervosismo e desespero. Mas o felino não recua. Ele apenas observa, caminha lentamente e se mantém sempre no caminho entre Chris e a saída da trilha. A tensão dura vários minutos. Em certo ponto, Chris consegue se mover em direção à estrada, mas o leão aparece novamente, bloqueando o trajeto. Só depois de um último confronto visual, o animal finalmente se vira e desaparece no meio da mata. Ser perseguido por um predador em um local isolado é o tipo de situação que a maioria de nós nunca vai viver. E felizmente, porque naquela tarde, a única razão de Chris estar vivo é o fato de que o leão decidiu não agir.